Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos continuar com o tema radicais. Iremos iniciar nossa aula corrigindo a atividade da página 37 e 40. Primeira questão. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? No caso, para não ser definida no conjunto dos números reais, você precisa ter um radicando negativo e o índice do radical par. Então, no caso aqui, nós temos raiz quadrada de menos 1, aqui não existe solução, porque o radicando é negativo e o expoente é par. Raiz quarta de menos 16 também não existe, porque aqui nós temos o radicando negativo e nós temos aqui o índice par. No caso aqui, raiz cúbica de menos 8 existe? Nesse caso, existe. Embora o radicando ele seja negativo, o índice aqui do radical ele é ímpar. Então, nesse caso aqui, vai ter solução. No caso, a resposta aqui, se fosse para vocês resolverem, seria menos 2. Nesse outro caso aqui também, negativo, mas o índice do radical ele é ímpar. Então, nesse caso, existe também. Então, no caso aqui, as únicas expressões que não são definidas no conjunto dos números reais vai ser raiz quadrada de menos 1 e raiz quarta de menos 16. Segunda questão. Quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Semelhante à primeira questão. Se é raiz quadrada, eu já sei que o índice do meu radical ele é par, não é isso? Então, você já sabe que só não vai existir raiz definida no conjunto dos números reais se o índice do radicando, ele for, o índice não, o sinal do radicando, ele for negativo, não é isso? Então, nesse caso, quais são os únicos que não vão ter solução definida? Somente os negativos. Eles não vão ter solução definida. Então, como a questão pede aqui, quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida? Somente a letra A, que vai ter raiz quadrada definida, a letra D, a letra E, a letra G e a letra I. Os demais que são negativos, não tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais. Segunda, quando A igual a 10, B igual a 21 e C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC é definida no conjunto dos números reais? Qual é o valor dessa expressão? Então, você vai substituir cada um dos valores fornecidos na questão nessa expressão. Então, você vai repetir raiz quadrada, o valor do B, 21. Então, vai ficar 21 ao quadrado, porque é B ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes, qual foi o valor do A? 10. E qual é o valor do C? 8. Agora, vamos resolver cada uma dessas operações matemáticas. Primeiramente, você vai resolver tudo que está dentro do radical. 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que dá 441, menos. Agora, vai resolver essa multiplicação. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 8, 320. Agora, você vai repetir o radical e vai resolver a subtração aqui dentro desse radical. 441 menos 320 dá 121. E aqui nós temos raiz quadrada de 121. Se é raiz quadrada, eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, o resultado seja 121. Então, no caso, vai ser 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então, esse é o valor da nossa expressão. Quarta, verifique se a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto dos números reais quando o x for igual a 13 e o y menos 12. Semelhante à questão anterior, você vai substituir os números em cada uma dessas variáveis. Qual o valor do x?
13. Então, fica 13 ao quadrado, menos o valor do y, menos 12. Então, dentro do parênteses, aí coloca ao quadrado. Agora, resolvendo. 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. Repete aqui o sinal negativo. Menos 12 ao quadrado, vai ficar menos 12 vezes menos 12, que no caso vai ficar mais 144. Eliminando aqui o parênteses com o jogo do sinal, fica 169, menos com mais, menos. Então, quanto é 169 menos 144? Dá 25. E a raiz quadrada de 25? 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Quinta questão. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais, calcule o valor de cada uma. Então, vamos calcular o valor de cada uma dessas expressões. Quanto é a raiz quadrada de 0,25? Que número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 0,25? Vai ser 0,5. Raiz cúbica de 0,008. Nesse caso, vai ser 0,2. Esse mesmo número, né, multiplicado, no caso, esse número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, nós obtemos esse resultado. Agora, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Nesse caso, resolva primeiro essa potência que está dentro do radical, porque aqui, olha, é negativo. Então, quanto é menos 8 ao quadrado? Vai ficar 64. E quanto é a raiz quadrada de 64? 8, porque 8 vezes 8, 64. Observa que aqui fora do radical nós temos um sinal negativo, então eu vou repetir. E aqui nós temos raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Nós temos raiz sétima de menos 1. Então, nesse caso aqui, como radicando ele é menos 1, então já sei que minha resposta também vai ser menos 1. Porque que número multiplicado por ele mesmo, 7 vezes, vai dar 1? O próprio 1, não é isso? E aqui nós temos raiz cúbica de menos 125. Então, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 125? Vai ser o menos 5, certo? Agora, vamos aqui para a página 40. Dê o valor de cada uma das expressões. Aqui nós iremos aplicar uma das propriedades dos radicais. Como vocês podem observar, você tem aqui ó, o radicando. O expoente do radicando ele é igual ao índice do radical. Quando forem igual, vocês vão cancelar e a sua resposta aqui vai ser o próprio radicando. Então, minha resposta aqui é 3. Que também, ó, cancela porque são iguais. Então, resposta 7. Que também, ó, são iguais. Então, cancela. Então, vai ficar 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10. Que do mesmo jeito, eu cancelo o 2, que é o expoente do radicando, com o índice do radical. 2 não aparece, mas eu sei que ele está aqui. Então, resposta 5a ao quadrado. Segunda questão. Decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Nessa segunda, você vai fazer semelhante à primeira questão, só que na primeira questão já está tudo no ponto. Só no pontinho de você cancelar. Nesse caso, não. Você vai precisar fatorar, né, esses valores. Você vai precisar decompor em fatores primos. Então, nesse caso, 49, quando você for decompor em fatores primos, eu já sei que 49 vai ser 7 ao quadrado. Então, eu posso cancelar agora. Ó, 2 com 2 aqui, minha resposta é 7. Agora, quando for um número maior, você pode fazer, olha, o cálculozinho, tá bom? Ó, 729 dividido por 3, que dá 243, que vai dividido por 3, ó, até chegar no finalzinho. Você começa dividindo pelo menor número possível. No caso, o menor número que eu posso dividir o 729 para obter um resultado inteiro seria o 3. Então, você vai dividindo até chegar em 1. Então, como você pode observar, o 3, ele se repetiu quantas vezes? Ó, 6. Então, 3 elevado a 6. Então, você vai substituir. Então, aqui nós teremos
raiz sexta de 3 elevado a 6. Agora sim, eu posso aplicar a propriedade da primeira questão. Cancela o expoente com o índice. Então, vai ficar apenas 3. Letra C. Fazendo aqui a decomposição, olha, semelhante à letra B. Fazendo a decomposição, você observa que você fica com 5 elevado a 4. Então, nós temos raiz quarta, 625, é 5 elevado a 4. Você vai fatorando até chegar no finalzinho. Cancelando aqui o índice com o expoente do radicando, eu obtenho 5. 1024, então nós temos aqui raiz décima de 1024. Fatorando, você observa que fica com 2 elevado a 10. Então, cancela, índice com o expoente, então resposta 2. E o 81? Nós temos aqui raiz quarta de 81, depois que eu fatorei, eu encontrei 3 elevado a 4, então cancela, então fica 3. 343, fatorando, então nós temos aqui raiz cúbica de 7 elevado a 3. Cancelando, nós temos 7. Peguem o caderno de vocês para irem acompanhando essa correção, tá certo? Terceira questão. Determine o valor do número x em cada uma das igualdades. Olha, como você pode observar aqui, nós temos uma questão de simplificação, né? De simplificação de índices e de expoentes. Nesse caso aqui, ó, com essa simplificação dos índices e dos expoentes, você vai encontrar um radical equivalente. Você vai encontrar uma expressão equivalente. Observa que aqui você tinha 8 e esse 8 passou a ser um 4. Aqui eu tenho 14 e 14x. Eu preciso descobrir qual é o valor desse x. Então, quer dizer que esse 8, olha, como eu tinha um número maior aqui, ele passou a ser um número maior, significa que aqui eu fiz uma divisão. Eu dividi 8 por quanto para me encontrar 4? Eu peguei esse 8 e eu dividi por 2. Então, nós temos aqui 8 dividido por 2, 4. Então, se eu dividir o 8 por 2, eu vou pegar o 14 e vou dividir por 2 também. Então, 14 dividido por 2, 7. Então, já sei que aqui, olha, o x é 7. Na letra B, utilizando a mesma linha de raciocínio, eu dividi 15 por quanto para encontrar o 3? Eu dividi o 15 por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu vou dividir 5 por 5 também. 5 dividido por 5, 1. Então, já sei que x é igual a 1. Usando aqui a mesma linha de raciocínio, o 8 foi dividido por quanto para me encontrar 2? O 8 foi dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. Então, 4 ele também vai ser dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. Então, x igual a 1. Nessa outra, o 10 foi dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, aqui ó, você encontrou 1, né? Aqui você tem 1. Então, que número, né, eu tenho aqui? Para dividir por 2, aliás, para dividir por 2 e encontrar 1, vai ser o próprio 2, não é isso? Então, x igual a 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, como vocês podem observar, olha, é só procurar um número que você divida, né, o índice ou o expoente para encontrar os valores que estão faltando aqui. Lembrando que tem que ser o mesmo valor. Você não pode dividir por 2 o expoente e vir aqui no índice e dividir por outro valor. Não pode, tá bom? Tem que ser o mesmo número. Quarta questão. Dividindo o índice do radical e expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. É semelhante à terceira questão. Então, vamos simplificar aqui esses radicais. 15 e 5, eu posso dividir ao mesmo tempo por qual número? Eu posso dividir por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu fiquei com raiz cúbica. 5 dividido por 5, 1. Então, ficou raiz cúbica de 2. 14 e 7, eu posso dividir ao mesmo tempo por qual número? Por 7. 14 dividido por 7, 2. Eu não preciso colocar aqui, não é isso? 7 dividido por 7, 1. Então, raiz quadrada de 3.
O 16 e o 4, eu posso dividir ao mesmo tempo por qual número? Por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 dividido por 4, 1. 10 e 8, eu posso dividir ao mesmo tempo por qual número? Eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Então, observem que é bem tranquilo. Só procurar qual é o número que você possa dividir ao mesmo tempo índice e expoente. Quinta questão. Decomponha um radicando em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais. Essa quinta questão é semelhante a uma questão que nós fizemos anteriormente, que precisava fatorar cada um desses termos, né? Fatorar em fatores primos. No caso do 32, como é um número que a gente já está habituado a trabalhar, você já sabe que 32 é 2 elevado a 5, então não precisa fatorar, é só substituir. Ah, mas se você não souber que 32 é 2 elevado a 5, você vai fazendo as fatorações, tá bom? Então, simplificando, o 10 e o 5, eu posso dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Não preciso colocar aqui. 5 dividido por 5, 1. Então, nós temos raiz quadrada de 2. 27. Então, nós temos aqui 27, então, fatorando, fica 3 elevado a 3. Então, simplificando, o 9 e o 3 eu posso dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. E o 3 dividido por 3, 1, que não precisa aparecer aqui. Agora, 81. Fatorando aqui 81, fica como? Nós já fizemos aqui uma questão anterior. 81 é 3 elevado a 4. Então, 16 e o 4 nós podemos dividir por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. E 4 dividido por 4, 1. 16. 16 fica 2 elevado a 4. Simplificando, eu posso simplificar aqui por 2, né? Tanto 6 quanto 4. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 64. 64 é 2 elevado a 6. Então, 8 e o 6 você pode dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 1024. 1024, nós já vimos que é 2 elevado a 10. Já fizemos uma questão anteriormente. Então, fica 2 elevado a 10. Posso dividir por quanto? Eu posso dividir por 2. Então, vamos fazer aqui a divisão. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Então, bem tranquilo. Então, aqui, ó, simplificamos os radicais. Sexta, determine um número real x nas igualdades. Isso daqui é mais fácil ainda, olha. Quando você tem raiz de raiz, você tem que multiplicar os índices para transformar em um único radical, não é isso? Então, aqui você tem 6 vezes x. 6 vezes x é igual a quanto? 24. Se você não conseguir fazer direto, você pode montar uma equação. Se não quiser montar a equação, faz direto que também dá certo. Então, eu já sei que 6 vezes x tem que dar quanto? 24. Então, x vai ser igual a 24. E esse 6, olha, que está multiplicando o x, ele passa dividindo. 24 dividido por 6 dá 4. Então, já sei que na letra A, meu x é 4. Ou você faz direto. Você tem 5 vezes 3. Aliás, 5 vezes x. Que número eu multiplico por 5 que meu resultado seja 15? Vai ser 3, né? Ó, 5 vezes 3, 15. Então, já sei que x é igual a 15. Mas se eu não conseguir raciocinar direto, monta a equação. Sétima questão. Escreva como um produto de radicais. Nesse caso aqui, olha, você tem 5 vezes 7, raiz quadrada de 5 vezes 7. Então, você vai fazer aqui o produto de radicais. Você já sabe, ó, que é só separar. Então, você vai ter raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada, digitar aqui, raiz quadrada de 7. Então, é só retirar
aqui do radical, ó, separando cada um com o seu radical. No caso aqui nós temos raiz cúbica de A vezes x. Então, vai ser raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de x. Vendo como é simples? C, ó, raiz sétima de 3 ao quadrado vezes 11. Então, vai ficar raiz sétima de 3 ao quadrado, a coloca em outro radical, raiz sétima de 11. Letra D, mesma linha de raciocínio, ó, raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Letra E, raiz quadrada de 2 vezes A vezes B. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Então, é bem simples. E aqui você tem raiz cúbica de x ao quadrado vezes y. Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de y. Então, bem tranquilo. Oitava, para encerrar a correção dessa página. Decomponha um radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então, essa oitava é para você fazer igual foi feito na sétima, o produto de radicais. A diferença é que não veio tão simples quanto a sétima. Você precisa, primeiramente, decompor em fatores primos. Eu já sei que se eu for decompor 10 em fatores primos, né, ou seja, fatorar, eu vou encontrar 2 vezes 5, que dá 10, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. 21. Então, nós temos aqui, ó, raiz sexta, fatorando 21, fica 3 vezes 7. Então, nós temos raiz sexta de 3 vezes raiz sexta de 7. Raiz nona de 35. 35 vai ser 5 vezes 7. Então, vai ficar raiz nona de 5 vezes raiz nona de 7. Então, raiz nona de 7. Letra D, 30. Decompondo aqui, nós temos raiz sétima de 30. Então, vai ficar raiz sétima de 2 vezes 3 vezes 5. Então, nós temos aqui raiz sétima de 2 vezes raiz sétima de 3 vezes raiz sétima de 5. Letra E, raiz décima de 15. Então, vai ficar 3 vezes 5. Então, raiz décima de 3 vezes raiz décima de 5. No caso aqui da letra F, vai ficar como? Você tem raiz cúbica de 154. Então, nesse caso, vai ser raiz cúbica, aí você vai ter 2 vezes 7 vezes 11. É só fazer a simplificação, tá certo? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 11. Olha, pessoal, para a gente obter essas fatorações, é só vocês seguirem aquela linha de raciocínio que eu venho mostrando nas questões anteriores. Por exemplo, aqui, ó, a letra D. Você fatorando 30, você vai começando. Qual é o menor número que eu posso dividir o 30? 2. 30 dividido por 2. 15. 15 não dá por 2 mais, né? Então, eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vai ser por 5, que dá 1. Então, nós tivemos aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, que foi o que eu coloquei aqui dentro do radical na letra D, ó, 2 vezes 3 vezes 5. O mesmo você faz com os outros números, tá bom? Agora, nós iremos para a simplificação de radicais. Simplificação de radicais, vocês vão utilizar os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, né, sobre as propriedades desses radicais. Essa simplificação de radicais, ela mostra como você vai extrair termos do radical. Por exemplo, você tem aqui, olha, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7.
Aqui, aplicando a propriedade que nós utilizamos na questão anterior, separando, ó, você fica com raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7, transformando esse radical em um produto de radicais. Quando eu faço isso, eu vou aplicar aquela propriedade que nós estudamos, que diz, olha, que quando eu tenho o expoente igual ao índice, que aqui eu sei que mesmo que não apareça 2, eu posso eliminar, não é isso? Olha, esse índice com esse expoente, e o resultado é o próprio radicando. Ó, quando eu elimino, o 5 sai, tá vendo? O 7 aqui, como não tem como você cancelar, você repete. Então, simplificando aqui essa expressão, nós ficamos com 5 vezes raiz quadrada de 7. Nesse outro caso aqui, olha, raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Então, primeiro, separa, transforma num produto de radicais. Então, vai ficar raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 elevado a 3, raiz cúbica de 7 elevado a 3. Aplicando a propriedade, ó, quando é igual, a gente cancela, que do mesmo jeito. O índice é igual ao expoente. E esse que não é igual, você vai repetir. Esses, quando você elimina, eles saem do radical. Ficou 3, saiu 3 e saiu o 7. Quanto é 3 vezes 7? 21. Isso aqui que sobrou, você repete. Então, ficou 21 vezes raiz cúbica de 2. Nem sempre vai aparecer já no ponto de você separar e cancelar e simplificar, não, tá bom? Alguns casos, você vai ter que utilizar a fatoração. Nesse caso aqui, olha, você tem 10 elevado a 3, raiz quadrada de 10 elevado a 3. Como aqui é 2, eu tenho que procurar uma forma para que aqui apareça 2 também, para que eu possa eliminar. Então, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar aqui, olha, 10 ao quadrado, apareceu 2, e vai deixar o 10 elevado a 1, porque aqui lembra daquelas propriedades das potências, que diz que quando você tem o produto de potência de mesma base, você soma os expoentes. Então, ó, 2 mais 1, 3, tá vendo? Então, é só decompor. Quando eu faço isso, eu separo aqui o produto, então vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10, cancela o 2 com o índice do radical, um 10 sai e o outro 10 permanece no radical. Então, ficou 10 raiz de 10. Aqui do mesmo jeito, olha, raiz cúbica de 2 elevado a 7. Aqui, como é raiz cúbica, eu tenho que procurar 2 elevado a 3 para que eu possa cancelar. Então, você vai separando. Ó, coloquei 2 elevado a 3. Coloquei outro 2 elevado a 3. Quando eu fiz isso, e eu somo os expoentes, 3 mais 3 dá quanto? Dá 6. Ainda falta 1, né, para 7. Então, você vai deixar esse 2 elevado a 1 sozinho. Então, aqui, olha, quando você soma esses expoentes aqui, você vai encontrar o 7. Então, a gente só decompôs, tá certo? Agora, separando no produto de radicais. Ó, separando aqui no produto de radicais, aquilo que é possível cancelar, você vai cancelar, que são os índices iguais com os expoentes. 3 e 3 cancela, ó, 3 e 3 cancela. Então, saiu do radical o 2. Então, ficou 2 vezes 2. E esse que não tem como cancelar, você repete. Então, ficou 4 raiz cúbica de 2. Aqui do mesmo jeito, olha. Se aparecerem números diferentes, 2 elevado a 3, 5 elevado a 4. Aqui nós temos raiz quadrada. Mesmo esquema, como é quadrado, você vai colocar expoente 2. Esse 2 elevado a 3, eu transformei nisso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Porque quando eu somo 2 mais 1, 3. 5 elevado a quarta. Potência, vai ficar aqui, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, porque 2 mais 2, 4. Separando aqui no produto de radicais, como nós já vimos anteriormente, como é feito, ó, cancela aquilo que é possível. No caso, esses são possíveis, né, cancelar. Esse não dá para cancelar, porque você tem um índice diferente do expoente. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1, não dá para cancelar. Então, esses que você cancela saem do radical. Então, saiu do radical o 2 e os 5. Então, ficou 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. E esse que não saiu, você repete. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, olha, quando pede para você simplificar e não vem ainda o resultado aqui da fatoração, é muito simples.
você vai decompor esse termo, é só você simplificar. Simplificar não, fatorar, tá certo? Então, fatorando o 75, como nós já vimos anteriormente, né, como é que fatora, você vai procurando o menor número possível até chegar no finalzinho do seu cálculo com 1, não é isso? Então, 75, você começa dividindo ele pelo menor número possível. Vai dividindo até o final, quando faz isso, a gente encontra 3 vezes 5 ao quadrado. Decompondo aqui, olha, em produtos, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ó, cancelo aquilo que é possível, que no caso foi o 5 sai e a raiz cúbica permanece. No caso aqui do 162, quando eu fatoro 162, eu encontro 2 vezes 3 elevado a 4. Então, ficamos aqui ó, com raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 4. Você vai fatorar, né, o número primeiro, que no caso aqui foi feito. Depois, se você fatora, você vai igualar, procurar igualar os expoentes do radicando com o índice. Então, se aqui é 3, então procura igualar, olha, de 3 em 3. O 2 não tem como igualar a 3, você repete, porque o expoente dele aqui só é 1. Agora, esse 3 elevado a 4 dá, porque você pega 3 elevado a 3, para 4 está faltando 1. Então, esse outro 3, você deixa 3 elevado a 1, tá certo? E aqui transforma no produto de radicais, separando, ó, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 elevado a 3, raiz cúbica de 3. Nesse caso aqui, o que é que você pode cancelar? Você pode cancelar somente esse, ó. Então, somente esse 3 sai do radical. Aí ficou raiz cúbica de 2, vou colocar aqui embaixo. Olha, quando você cancelou aqui, ó, saiu esse 3, não é isso? E ficou raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3, certo? Agora, eu posso pegar e transformar isso aqui num só radical. Ficar raiz cúbica de 2 vezes 3. E 2 vezes 3, eu sei que é 6. Então, fica 3 raiz cúbica de 6. Então, como vocês podem observar, gente, é bem tranquilo. Pratiquem esses exemplos, tá bom? Que eu resolvi aqui. Em seguida, vocês irão fazer a atividade da página 42, todas as questões, tá certo? Irão enviar as fotos dessa atividade pelo link que será disponibilizado no grupo do WhatsApp. Então, semelhante à semana passada. Faz todas as questões, tira a foto e envia pelo link que eu vou disponibilizar. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Tenham um bom dia e revisem essa aula caso vocês achem necessário para poder resolver essa atividade.